Boa tarde, hoje é dia 7 de junho, são 17 horas desse sábado e o Trilhas da Democracia recebe hoje o economista Adhemar Mineiro, que é nosso convidado fixo do Trilhas da Democracia Conjuntura, para um diálogo sobre os BRICS, exatamente a um mês do início da cúpula que será realizada na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho. Tudo bem, Adhemar? Boa tarde, Marco. Tudo tranquilo? Boa tarde, Normando. Sempre comigo na condução do programa, o advogado Normando Rodrigues. Um abraço, Normando. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Marco. Satisfação revê-lo, Adhemar. Sempre bom a gente estar junto. Por ser ao vivo esse programa, todas as pessoas que quiserem enviar comentários, perguntas, podem fazê-lo pelo chat, que serão esses comentários e essas perguntas lidos na medida do possível. Adhemar, nos artigos que você vem escrevendo sobre a próxima cúpula dos BRICS, se revela uma preocupação com a possibilidade, uma preocupação positiva, né, de sinalização de um novo desenho institucional para o próprio grupo dos países que compõem o BRICS, mas também para o resto do mundo, né? E você relaciona o que seriam os principais elementos desse novo desenho institucional. Uma nova arquitetura financeira e comercial global, uma defesa irrestrita da paz e da soberania dos países num mundo cada vez mais em conflito, né? Cada vez mais violento em função das guerras que estão em curso, a defesa de um multilateralismo que seja realmente efetivo, um multilateralismo de fato e não de fachada. E você chama também a atenção para a necessidade, né, da discussão sobre redução das desigualdades, defesa dos direitos humanos no mundo e também no interior do BRICS, com a resolução das suas contradições internas, né, no que diz respeito à questão democrática. Eu queria te ouvir inicialmente sobre quais são as tuas expectativas, essas são as tuas preocupações, né, de que a declaração final da cúpula trouxesse em si, se não o conjunto desses elementos, pelo menos uma boa parte deles, né? Eu queria te ouvir inicialmente a respeito, né, de quais são as tuas expectativas e se existe a possibilidade de, nessa declaração final, no final das contas, se encontrar apenas uma crítica ao protecionismo exacerbado dos Estados Unidos, do Donald Trump e ponto final, sem se tocar nesse conjunto de elementos. Faltou um elemento, que é o da ordem ambiental, da questão ambiental. Por favor, Adhemar, quais são as tuas expectativas, chamando a atenção exatamente para esses vários elementos que você trata nos teus textos? Por favor. Então, Marco, eu acho que as pessoas devem considerar, primeiro, o BRICS, ele nasceu ainda sem a África do Sul, lá em 2008. Né? Então, ele também é, de certa forma, um filho da crise de 2008, assim como é o G20, né, que o Brasil sediou no ano passado. Né? São instrumentos dos países para lidar com esse processo. Né? No BRICS, no caso do BRICS, a partir de 2011, entrou a África do Sul também, né? E esse grupo foi muito importante. Todos esses 5 países, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, também são membros do G20.
Então, eles, durante muito tempo, funcionavam como uma espécie de bloco dentro do G20 que fazia um contraponto. Né? Porque, digamos, o BRICS, quando surge, um dos pontos fundamentais era fazer propostas para modificação da ordem internacional. Você tem uma ordem internacional vigente até aqui, que é a ordem que foi desenhada no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, que até hoje é a ordem vigente, e o BRICS, ele de certa forma nasceu para fazer propostas. Deixa eu te interromper, é porque eu acho que por conta do fone deve estar com algum mau contato e está interferindo. É um chiado. Melhor se eu aproximar o fone da boca? Eu acho que não é nem a aproximação, não, mas é o chiado do mau contato. Talvez no plug dele. Tirei o microfone agora, melhorou? Melhorou. Tá bom. Melhorou, por favor. Então, o BRICS ele nasce nessa situação fazendo propostas para alterar essa ordem internacional. Num primeiro momento, ele é muito bem visto, não é? Porque, na verdade, o G20 ele foi meio criado exatamente para, na tentativa de saída da crise, rodar o pires aí para juntar dinheiro dos países que poderiam apoiar, né? Porque a crise de 2008, a gente tem que lembrar, foi uma crise que teve como epicentro os países centrais do capitalismo, né? Basicamente Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental e o Japão, né? E especialmente os próprios Estados Unidos, né? Com aquela famosa crise das hipotecas, começou ali, então você teve uma quebra bancária poderosa, e naquela situação se rodou o pires de alguma forma, buscando o apoio de quem tinha condições de apoiar. E os países que tinham saldos em reservas muito altos eram exatamente os países que depois ficaram chamados de BRICS, fora a África do Sul, evidentemente com diferenças grandes entre eles, né, porque a capacidade da China é muito maior do que a dos outros, mas todos eles, de certa forma, apoiaram aí, financeiramente, inclusive as instituições financeiras, como o FMI e o Banco Mundial, deram aí uma anabolizada nessas instituições para elas lidarem com a crise lá de 2008. Né? Então, o BRICS foi criado nessa situação e fazendo propostas de alteração desse esquema. Né? E a preocupação inicial dos BRICS era muito uma preocupação financeira, tanto que se discutiu aí logo no começo, nos primeiros anos do BRICS, e aqui na reunião do Brasil em 2014, né, na reunião de Fortaleza, que é uma reunião que começou logo depois da Copa do Mundo. A Copa do Mundo acho que terminou no domingo, né, e na segunda-feira começava a reunião do BRICS lá em Fortaleza. Né, e nessa reunião foram criados, o que vinha da discussão anterior na África do Sul, o arranjo contingente de reservas, né, que é uma espécie de consórcio dos bancos centrais dos países BRICS para lidar com situações de especulação financeira, de crise financeira, é uma espécie de FMI mais localizado. E foi criado também o novo Banco de Desenvolvimento, né, que se convencionou chamar de Banco dos BRICS. Né? Então, a preocupação inicial dos BRICS era uma preocupação muito financeira. Né? Depois isso começou a se alterar, inclusive porque você começava também a ter cada vez mais explícito uma disputa no cenário internacional pela hegemonia, em que a China aparecia como um dos lados dessa disputa com os Estados Unidos. Né? Então, em 2012, por exemplo, a China lança lá o seu programa, a tal iniciativa Cinturão e Rota, né, que alguns também conhecem pelo nome fantasia de Nova Rota da Seda, né, que é um plano internacional da China, né, de fazer aí as conexões com vários países com os quais a China já tem um comércio, a China tem investimentos, né, então ela começa a apresentar uma proposta de conexão mais econômica e de infraestrutura com esses países. Então, essa era a situação.
Só que no meio desse caminho, e com essa explicitação da disputa entre China e Estados Unidos, você tem aí o primeiro governo Trump, você tem as mudanças que ocorrem no cenário internacional. No caso dos países BRICS, você tem uma mudança importante, primeiro no governo da Índia, né, onde o partido do Congresso é substituído pelo Bharatiya Janata, que é um partido mais conservador. Foi um teste importante para os BRICS, porque se pensava, se tinha uma dúvida, né, e que nunca tinha sido testada, se esses países estavam juntos, porque eles também tinham muita conexão política, ou se você tivesse mudanças políticas, esse agrupamento seria capaz de resistir. Foi capaz de resistir a mudança na Índia, na sequência foi capaz de resistir a mudança no Brasil também, com o governo Bolsonaro. Então, apesar de todo o discurso anti-China do Bolsonaro, o Brasil não saiu dos BRICS, mas o grupo entrou numa fase de turbulência, né? E aí também você teve o período da pandemia. E quando voltou a funcionar plenamente, o BRICS já estava com uma outra agenda, que é um pouco essa que a gente vê a discussão agora. É uma agenda mais institucional, interna, é uma agenda de expansão, né? Então, além dos 5 membros iniciais, entraram recentemente nos BRICS. Bom, a Arábia Saudita, que está um pouco naquela situação daquela música Si do Djavan, né? Se você não sabe se está ou se não está, né? Não sabe se sim ou não sabe se não, né? Ela participou no comecinho e depois não participou mais. Mas entraram efetivamente naquele momento. A Argentina foi convidada e não entrou por conta da vitória do Milei na eleição, mas entraram os Emirados Árabes Unidos, né? Entrou o Irã, né? Entrou também o Egito e a Etiópia na África. E mais recentemente, esse ano, começou a participar também ativamente, o nome já tinha sido aprovado, mas só começa a participar mais efetivamente esse ano, a Indonésia, né? Então, essa reunião do BRICS desse ano no Brasil vai ter pelo menos 10 membros ativos participando, o que vai aumentando a complexidade do grupo, porque, digamos, se a forma de resolução é o consenso, né, fica cada vez mais difícil de administrar esse consenso, né? Num mundo que é um mundo turbulento, você vê, dos países que eu falei, vários estão muito perto de situações de conflito, né? Ou estão diretamente no conflito, ou muito próximos, envolvidos com a situação. Por exemplo, você tem países do Oriente Médio e mais o Egito, que estão envolvidos diretamente nos conflitos do Oriente Médio, né? A Etiópia é um país muito próximo do Sudão, que está em guerra há algum tempo, também é um país próximo ali do Oriente Médio, né? Especialmente da Arábia Saudita, do Iêmen, né? Então, esse tema da paz é um tema que começa, né? E da solução de conflitos aí a nível mundial. A Índia é diretamente envolvida no conflito em torno A Índia é diretamente envolvida nesse conflito recente com o Paquistão, né? E também tendo alguns entreveros de fronteira com a China, né? Então a situação vai ficando uma situação complicada. E os países BRICS também sempre colocaram na agenda essa questão do Conselho de Segurança da ONU, né? A reforma do Conselho de Segurança da ONU há algum tempo, né? E mesmo quando você tinha a prioridade econômica lá atrás, você já fazia essa discussão a respeito do Conselho de Segurança da ONU, que hoje, realmente, quando você olha, parece anacrônico, né? Pensando do ponto de vista dos BRICS, os BRICS não são exatamente subrepresentados, se você tomar como BRICS entre os membros permanentes e com direito a veto do Conselho de Segurança, porque você tem 40% desses países, né? Se você contar a China e a Rússia, né? Mas, evidentemente, que os outros países não se sentem cômodos com essa exclusão. E, por outro lado, o Conselho de Segurança da ONU ele tem aquele desenho do imediato pós-guerra, né? Então, o fato de que você tem lá países que eram antigas potências coloniais, como o Reino Unido e a França, né? Hoje parece meio anacrônico que isso aconteça, né? Porque qual é o critério aí para colocar? O Reino Unido já há muito tempo deixou de ser a potência que era no período colonial, né? A França poderia fazer algum sentido a França estar
se ela representasse a União Europeia, mas se você perguntar para a Alemanha não se sente representada pela França, a Alemanha demanda, inclusive, essa cadeira permanente no Conselho de Segurança. Então, você tem aí uma série de problemas, e como eu coloquei, essa questão institucional, tanto da administração da paz, como a administração institucional do próprio BRICS, como é que você vai deliberar no interior do BRICS, não é? Mantendo essa ideia do consenso. Qual é a regra para novos países? Porque os países que entraram, a gente não conhece exatamente qual é a regra de entrada. É? Para você absorver, por exemplo, novos países, você tem vários países batendo na porta do BRICS, querendo entrar. Qual é a regra de entrada? Não tem. Então, você precisa definir isso institucionalmente. Por exemplo, a Turquia é um dos países que demanda entrar no BRICS. A Turquia é membro da OTAN. Membro da OTAN pode entrar ou não pode entrar? Nunca ficou clara essa regra. Porque tem uma aliança militar com os Estados Unidos. Bem, a Índia também tem aliança militar com os Estados Unidos, o tal do quadrilátero lá, junto com os Estados Unidos, a Austrália e o Japão, e participa. Então, essas coisas não estão muito claras. E eu acho que esse momento agora seria o momento de discutir. Só que você tem aí uma volta do Trump nos Estados Unidos, a partir desse ano, e uma situação muito tensa no cenário internacional. Eu não sei se você me dá mais 5 minutinhos só para concluir aqui. O Brasil coloca nas suas prioridades, prioridades brasileiras dos BRICS. E olha que o Brasil tentou açucarar o máximo que pôde isso, tentou fazer com que não parecesse conflitivo com os Estados Unidos. Mas aí, quando você olha a pauta, mesmo essa pauta brasileira aparentemente açucarada, todos os temas têm conflitos com os Estados Unidos. Então, a reforma da governança global tem conflito com os Estados Unidos, que não quer mudar nada a respeito do sistema que existe hoje, seja a questão, o que foi montado no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o Conselho de Segurança, mudanças institucionais no FMI, do Banco Mundial, nada disso os Estados Unidos quer. Os temas que dizem respeito à cooperação financeira e monetária, nada que pareça um rebaixamento do poder do dólar parece aos Estados Unidos pouco conflitivo. Então, também é um tema que, mesmo colocado da forma como foi colocado, então não se fala em temos uma nova moeda, se fala em esquemas de compensação de créditos mútuos para comércio internacional, que é a possibilidade dos países fazerem comércio nas suas moedas nacionais, mas isso também é conflitivo para os Estados Unidos. A agenda climática, que aparece especialmente porque o Brasil também vai sediar a COP no final do ano. Os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, isso também acaba sendo conflitivo com os Estados Unidos. Cooperação em saúde, que o governo brasileiro colocou. Tem que lembrar que os Estados Unidos também saiu da OMS, então qualquer coisa que pareça cooperação em saúde para os Estados Unidos aparentemente é conflitivo. A questão da regulação da inteligência artificial nos temas de ciência e tecnologia. Bem, os Estados Unidos, o governo Trump é apoiado pelas empresas Big Techs americanas que não querem nenhum controle de inteligência artificial. E a agenda institucional do BRICS, o próprio nome BRICS soa como um xingamento para os Estados Unidos. O Trump, já antes de assumir, falou fortemente contra o BRICS e agora, quando fala de tarifaço, ameaça os BRICS, os países BRICS, com 100% de tarifas. Então, mesmo uma agenda bastante branda que o governo brasileiro tenta administrar para não ter conflito com os Estados Unidos, do ponto de vista de um governo como o governo Trump, é uma agenda conflitiva. Então, é bom a gente ter isso em consideração, porque essa reunião não se dá em um ambiente tranquilo. Obrigado aí pela sua condescendência de me dar esse tempo extra. Só uma coisa antes de passar a palavra para o Normando Ademar. O fato de, no final de abril, quando houve aquela reunião com os ministros das relações exteriores do BRICS, não ter se chegado a um documento final, mas uma declaração do ministro Mauro Vieira dizendo quais os debates foram feitos, etc., acende um sinal de alerta de que pode haver uma reversão de expectativas em relação ao que vai acontecer no início de julho?
As negociações são sempre complicadas, né? Então, a gente viu isso no G20 ano passado, né? Quando reuniram, e olha com o tema de finanças, quando reuniram os ministros de finanças e presidentes do Banco Central, também não teve uma resolução do grupo, teve uma posição expressa pelo ministro Haddad, né, o ministro brasileiro, que era o coordenador do grupo, né, em nome do país sede, para dizer que não tinha chegado a um acordo. Né? E naquela altura, não chegar a um acordo não teve nada que ver com os temas monetários e financeiros, né? Até porque o governo americano, na época, era até um governo mais brando em relação a esses temas, né? O governo Biden, mas teve que ver com a questão da guerra na Ucrânia. Né? Então, queriam se colocar alguma coisa na resolução sobre guerra na Ucrânia. Agora, nessa reunião dos ministros de Relações Exteriores do BRICS, não se tem ainda uma clareza de por que não se chegou a um acerto. Né? Alguns dizem que tem a ver com o tema econômico, não é? Porque a China teria forçado a mão para você caminhar mais no sentido de uma mudança na estrutura financeira. Outros dizem também que tem a ver com a questão russa e da guerra da Ucrânia, porque a Rússia teria pedido uma declaração de apoio mais formal do ponto de vista dos países BRICS, e alguns falam simplesmente que teria a ver com uma impossibilidade de fazer um parágrafo sobre a questão do Conselho de Segurança, porque a África do Sul demandava explicitamente que fosse citada a questão da África do Sul no Conselho de Segurança, e os outros países africanos não concordavam com essa possibilidade. Então, não se tem exatamente o motivo. Pode ser uma estratégia de negociação também, forçar a mão em reuniões preliminares para dizer o que quer realmente para a reunião que vai ser a reunião com o chefe de Estado e de governo, que é a reunião decisiva, né, que é essa que você falou, de 6 e 7 de julho. Tá? Então, a gente vai ver ainda o que vai acontecer até lá. Mas, claro, acende um sinal, pelo menos um sinal amarelo, de que as negociações estão sendo ásperas em algum sentido, né? Não estão sendo tão simples quanto pareceriam a princípio. Normando, por favor. Só porque a Ademar mencionou a cooperação internacional em matéria de saúde, né, registrar um quadro lamentável, né, endossado, um quadro que está relacionado com a visão de saúde pública do governo Trump, que 33 dos 50 estados americanos declaram o sarampo como uma epidemia nesse momento. Né, o que está relacionado diretamente ao movimento anti-vacina, que conta com o apoio do atual secretário de Saúde, o Robert Kennedy Filho. Mas indo para as dificuldades, né, das conversas internacionais, é muito comum nesses foros que os participantes e representantes dos países tenham uma dupla posição, né, o discurso para fora e a prática nacional ou regional. Especificamente na questão climática, essa semana nós vimos 2 dos arquitetos do projeto de lei da devastação ambiental, né, os presidentes das 2 casas do nosso parlamento, né, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, defendendo enfaticamente no âmbito do BRICS, né, uma política internacional de enfrentamento da crise climática e fazendo o oposto internamente. Queria pegar dessa notícia para te fazer uma pergunta, Lemar, que é mais ligada à institucionalidade. Essa semana nós vimos o Fórum de Parlamentares, né, dentro do Fórum de Parlamentares, o Fórum de Mulheres Parlamentares do BRICS, vimos também o Fórum de Empresários do BRICS e vimos o Fórum de Reitores do BRICS, numa reunião que contou até com a presença do ministro da Educação e que considerou uma série de iniciativas no âmbito do grupo internacional, inclusive no ensino técnico. É impressão que eu tenho, e daí a pergunta a você, Ademar, que tem no seu histórico
o acompanhamento de boa parte das iniciativas brasileiras no âmbito do Mercosul. A impressão que eu tenho é que a periodicidade e a intensidade das iniciativas de troca e de intercâmbio no âmbito do BRICS são muito maiores, mais intensas, mais frequentes e mais velozes do que se deram no histórico do Mercosul, né? O que pode apontar para uma maior proximidade num período de tempo relativamente menor. É isso mesmo? Então, o Mercosul, ele até a primeira década desse século, inclusive, digamos, no período inicial, ele também foi muito econômico, né? Foi no sentido de você tentar montar lá uma união aduaneira para circular produtos. E isso daí foi muito movido, num primeiro momento, pela questão da indústria automobilística, né? Os dois principais países do Mercosul, né, Brasil e Argentina, quando você olha a pauta comercial entre eles, né, especialmente nos anos 90, era muito centrada, e até hoje, digamos, do ponto de vista da Argentina, quase 70% do comércio com o Brasil tem a ver com a cadeia automotiva. Né? Mas na primeira década desse século, né, especialmente a partir do governo Lula, em 2003, você teve uma tentativa de acelerar as questões institucionais. Né? Então, você montou uma série de grupos, né, de trabalho, de integração entre ministérios, né, subgrupos, né, em várias áreas, educação, universidade, saúde, pequena agricultura, né, a chamada agricultura familiar. Você foi montando grupos. Agora, isso reduziu muito a partir do final da década, coincidiu, inclusive, com a questão do começo dos BRICS, né? E hoje, realmente, você tem essa situação que você menciona, né? O fato de que, do ponto de vista institucional, em vários temas setoriais, o BRICS anda muito mais rápido do que o Mercosul. O Mercosul, na verdade, está parado há algum tempo, né? E parece carecer de um projeto, né? E no caso do Mercosul, eu acho que você aí sim tem muito claramente o fato de que, nos últimos anos, você teve poucos momentos em que os governos de Brasil e Argentina, os dois principais países, tiveram uma percepção similar do que poderia ser o Mercosul. Né? Então, você teve o governo Macri na Argentina, e quando o Macri estava saindo do governo, né, e você teve o governo Fernandes, você passou a ter o governo Bolsonaro no Brasil logo em seguida, e o diálogo ficou difícil de novo. Quando volta o Lula, logo na sequência, entra o Milei e o diálogo de novo fica complicado. Né? Então, você tem aí um problema, né, que é um problema evidente. E eu acho que você também tem outra questão, que aí eu acho que é uma questão mais objetiva, mais estrutural, que é o seguinte: lá no começo, o Mercosul aparecia para os países, especialmente Brasil e Argentina, como uma tentativa de buscar um caminho alternativo do ponto de vista de desenvolvimento. Então, a integração regional aparecia como um caminho alternativo de desenvolvimento, especialmente no momento em que países que saíam aí do processo de ditaduras militares, né? Então, o Mercosul, na verdade, ele começa a se desenhar, né, quando, saindo das ditaduras militares, o Sarney no Brasil e o Alfonsín na Argentina tentam começar a desenhar uma alternativa de integração que fosse desmontando, historicamente, essas contradições que existiam entre Brasil e Argentina, onde, inclusive, um aparecia como o principal inimigo potencial militar do outro. Né? Então, isso vai sendo desmontado por vários acordos. Né? Depois, nos anos 90, você anda muito com essa história da união aduaneira, e aí, de novo, no caso de Brasil e Argentina, como eu já mencionei, a questão da integração da indústria automobilística dos dois lados da fronteira é um ponto interessante, e com a proximidade política na primeira década desse século, você tenta avançar nesses temas institucionais.
Mas desde então você começou a ter problemas e, aparentemente, isso também coincide com o aparecimento de um grande comércio com a China. Né? Então é uma coisa que a gente pode discutir também. Ou seja, ao invés de fazer a integração, que aparecia como uma alternativa importante do ponto de vista econômico, como os países têm essa válvula de escape do comércio com a China, fazendo o que tradicionalmente, né, a elite empresarial desses dois países sabe fazer da forma mais tranquila, que é intermediar a venda de recursos naturais para um país que demande recursos naturais, ou para um conjunto de países que demande recursos naturais, né, a China aparece como esse grande demandante de recursos naturais. Então, todos os países do Mercosul vendem massivamente soja para a China. Né, o Brasil vende, além de soja, muito ferro para a China. Né, os países vendem carne para a China, incluída a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Né, a Argentina agora começa a vender lítio para a China. Então, digamos, você tem uma válvula de escape aí, que é esse comércio com a China. E frente à facilidade de fazer isso, você acaba não jogando peso no processo de integração, que é um processo mais difícil, não é? Porque é um processo que implica em você ficar arbitrando perdas, implica em discutir alternativas, implica em discutir como é que você faz a integração, como é que você monta essas cadeias de valor entre os países. Né? Então, isso daí acaba um pouco desmobilizando o Mercosul. É preciso que você retome, de alguma forma, esse processo de integração, porque ele, do ponto de vista de setores agregadores de valor, ele é mais importante, inclusive, do que o comércio com a China, embora o comércio com a China tenha um volume muito grande. Trata-se da questão de você vender produtos primários. Né? Então, a agregação de valor nesse sistema é muito pequena. Né? Ou discutir com a China outras possibilidades, inclusive, que até um determinado momento os países da região agreguem valor. Mas eles só conseguirão fazer isso se negociarem em conjunto, porque terão mais força negociando em conjunto. Se eles negociam em separado, é a velha questão de dividir e vencer. Terão menos força para fazer essa discussão com a China. Então, eu acho que você tocou num ponto importante, que é isso, que é a integração regional. Né? O Mercosul hoje está muito desmobilizado por essa situação da conjuntura política, de um lado, né, o fato de que os governos da região têm dificuldade de diálogo, mas também de uma estrutura econômica que dá essa questão da possibilidade de comércio com a China como uma alternativa menos dolorosa, né, menos e rápido. Gaste menos energia, e gasta menos energia no final, do que tentar avançar no processo de integração. Ademar, eu queria explorar um pouco mais a expansão do número de países que compõem os BRICS. Você mesmo, logo no início, na tua primeira resposta, historiou um pouco esse processo, o nascimento dos BRIC, primeiro com Brasil, Rússia, Índia e China, depois a integração, a entrada da África do Sul, e depois da pandemia, a entrada de Etiópia, Irã, Emirados Árabes, Egito, mais recentemente Indonésia. Você chega a utilizar uma expressão, não é? Para caracterizar um pouco essa nova formatação dos BRICS, essa formatação ampliada, como uma tentativa de contrarreforma da governança global estabelecida ao fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, essa seria uma forma, digamos, bastante positiva de encarar esse processo de expansão do número de países que compõem o BRICS, como uma espécie de esboço de uma contra-hegemonia global em relação ao poder do Império Estadunidense, da Europa, do G7. Né? Então, a identidade do BRICS ampliado poderia ser essa, né? de um levante do sul global
contra o Império Estadunidense e seus colegas europeus, né? Agora, pensando de uma outra forma, e eu gostaria de te ouvir a respeito, né? Baseado naquelas pautas que você também elencou na primeira resposta, na tua primeira resposta, a expansão desses países não cria uma dificuldade de se chegar a determinados denominadores em comum, a chegar a um determinado consenso? E uma outra questão que você também chega a tocar naquilo que você tem escrito ultimamente, né? Não há o risco de, dentro do BRICS, né, se construir uma espécie de repeteco, de repetição, de reprodução do que é a relação, o que passou a ser a relação do Brasil com os Estados Unidos, na medida em que é possível que o Brasil, dentro dessa nova ordem, digamos, numa nova ordem em que o BRICS tenha cada vez mais importância, o Brasil se tornar cada vez mais um país neoextrativista, um país agroexportador, e a China ficar com a parte da industrialização, quer dizer, a China se industrializando cada vez mais e deixando o Brasil, mas outros países também, como fornecedores de commodities, e isso não acabaria gerando uma tensão interna futura ao BRICS? Por favor. Então, a questão aqui é da identidade dos BRICS em função desse processo de expansão do número de países. Por favor, Adhemar. Então, vamos até começar por uma coisa simbólica que eu acho importante, né? Esse ano a Indonésia entrou no BRICS, né? E esse ano, por acaso, se comemora os 70 anos da Conferência de Bandung, que é a conferência da Indonésia. Bandung é uma cidade da Indonésia, perto de Jakarta, né? Onde foi criado o movimento dos 77, o chamado G77, né? Que é o grupo de países em desenvolvimento que no passado buscava uma alternativa entre os grandes países capitalistas, mas também em relação ao bloco soviético, né? E era liderado exatamente por países como a Índia, por exemplo, né? Tinha uma grande liderança no G77. Né? Então, eu acho que isso é muito simbólico, não é? Porque o BRICS, na verdade, embora sejam países maiores, né, mas se você abrir a porteira na discussão, é possível que o BRICS se torne alguma coisa muito parecida com o G77, né? Um grupo de países que buscam uma alternativa, só que, nesse caso, com a China dentro, né? Porque a China faz parte do BRICS desde o começo. E aí a gente vai ter que discutir, o que eu acho que é fundamental, essa assimetria entre o conjunto dos países BRICS, porque realmente, de fato, do jeito que é constituído hoje, né, é como se fosse, digamos, economicamente a China e países que têm a China como seu principal parceiro comercial e econômico, né? Isso não é desejável do ponto de vista dos países BRICS e talvez, se a China for hábil no cenário internacional, também não seja desejável do ponto de vista da China, porque, como você chamou a atenção, Marco, evidentemente isso vai reproduzir de alguma forma os velhos esquemas, para a gente usar a teoria da dependência, os velhos esquemas de centro-periferia, né, onde simplesmente você vai estar mudando o centro, né, mas tendo, digamos, uma periferia, embora, digamos, hoje, uma periferia de certa forma mais encorpada, né, onde os países, por exemplo, o grupo forte de países no interior do BRICS, se a Arábia Saudita sair dessa posição de javanesca que ela tem hoje, que não sabe se sim, nem sabe se não, né? Mas 0-0. Oi? 0-0. Pois e partir para uma posição mais incisiva de participação,
o BRICS, por exemplo, conforma um grupo importante de países produtores de petróleo, entre os quais o próprio Brasil, mas também a Arábia Saudita, o Irã, os Emirados Árabes, a Rússia. Né? Então, isso pode dar para ele poder de negociação. Agora, é preciso que você não veja isso como só essa possibilidade de exportação de commodities. Você tem, de alguma forma, que agregar valor. Até porque a gente sabe, e isso vale, inclusive, para os grandes países produtores de petróleo, né, que você ficar dependente de exportação de produtos primários, além de você não conseguir alavancar o desenvolvimento, a geração de valor, etc., é um sistema que é altamente concentrador de riqueza, renda e poder. Né? Inclusive, especialmente, poder no interior dos países. Né? Então, veja o poder que tem os que na Rússia controlam o comércio de petróleo, controlam a produção e o comércio de petróleo. Veja as famílias reais do Oriente Médio, o poder que tem, porque controlam. Veja o poder da teocracia iraniana com essa questão do petróleo. Né? Então, e veja no Brasil o poder do latifúndio exportador, no caso dos produtos agrícolas, e das grandes empresas de mineração, inclusive a estatal Petrobras, né? Que de alguma forma é uma exportadora de um recurso mineral. Mas aqui no Brasil o caso mais evidente é o caso da Vale, né? Exportadora de ferro. Né? Então, isso é um processo concentrador. Se a gente está querendo criar um mundo diferente, a gente vai ter que ir além desse processo, até porque esse é um processo excludente do ponto de vista das nossas sociedades. Não é? Você não é capaz de criar inclusão, não é? Com o poder que tem. Até porque, como tem poder político, esses grupos evitam que eles próprios sejam taxados de alguma maneira. Porque a forma que você teria pela produção de produtos primários, né? Lembrando aí de Uruguai, por exemplo, nas primeiras décadas desse século, né? De você fazer algum processo de distribuição de renda, seria taxar pesadamente os que ganham essa riqueza dos produtos primários. Mas como eles têm o poder político, eles evitam a sua própria taxação. Né? Então fica muito difícil, você só trabalha no sentido da concentração de renda, riqueza e poder. Né? Então esse é um problema importante. Então isso vale para o conjunto dos países BRICS. Então é preciso que você quebre essa dicotomia, né, entre advogar uma ordem internacional mais justa, sem conseguir fazer o mesmo no interior dos países, porque existe uma contradição fundamental ao fazer isso. Né? Inclusive, a gente pode pensar no caso do Brasil, como é que isso funciona. Né? Então, é o que a gente falou antes. O governo Bolsonaro não precisou sair dos BRICS. Né? Continuou exportando produtos primários massivamente, né? Inclusive para a China, com todo o discurso anti-China que pelo menos o presidente na época tinha, né? E mandando lá o vice-presidente, a sua ministra da Agricultura, dizer: esquece o que aquele cara está falando, isso daí é para o público doméstico, é para o público interno, o que importa é que nós somos grandes parceiros estratégicos, vocês precisam dos nossos produtos, nós precisamos de vender para vocês. Então é isso esse pragmatismo que importa, que é o mesmo que está fazendo o Milei, né? Que antes de assumir, no primeiro mês de governo, fez um discurso anti-China absurdo, e depois se curvou ao pragmatismo e continua fazendo lá o comércio com a China e mandando toda a soja que pode para a China. Né? Então é preciso que a gente saia dessa contradição entre fazer essas mudanças no sentido de alterar fundamentalmente uma ordem que era uma ordem que favorecia os grandes países capitalistas, que foi essa ordem criada no imediato pós-guerra. Né? Então, se você quer alterar para uma ordem internacional mais democrática, mais multilateral, mais participativa, etc., etc., né? E ter um modelo que é um modelo que reforça a concentração e a exclusão, né? Um modelo econômico que acaba reproduzindo essa dependência da exportação de commodities. Como que vai fazer isso? Bom, isso só se resolve no campo da política, não se resolve no campo da economia. Se você deixar pura e simplesmente no campo da economia, também não se resolve no campo da diplomacia, porque a diplomacia é capaz de conviver com essas
contradições sem nenhum problema. Aliás, a grande arte da diplomacia é exatamente como você bypassa algum desses problemas. Né? Então é preciso que, no campo da política interna, mas também da política externa, você consiga avançar nesse sentido. Romano, antes de te passar a palavra, só fazer uma saudação a Antônio Carlos Paciência de Souza, Neraci Miranda, Elizabeth Oliveira, Diana Teles, Josias, Lincoln Liberato, ONG de Olho em São Sebastião Alagoas, Aloneida, Bernardo Bernardes, Física e Matemática. Bernardo Bernardes faz um comentário: a China não quer isso, não tem relevância essa fala, a China quer o desenvolvimento de todos. Bernardo, nós teremos aqui na segunda quinzena de junho 2 especialistas em China, e prometo que a gente vai trazer essa discussão também para esses 2 professores especialistas em China. E agora, física e matemática, mesmo o capitalismo híbrido chinês é insustentável, apenas vai demorar um pouco mais para que isso fique evidente. Normando, lidos os comentários, por favor. Vou puxar um fio a partir do comentário do... A pergunta para os últimos 15 minutos finais do programa. Beleza. Puxar o fio a partir do comentário do Bernardo Bernardes, antecipando o debate que o Marco anunciou. A questão da assimetria, evidentemente, é um problema também para a China, como o Adhemar, né, mencionou, a partir da provocação do Marco. E, no entanto, a gente tem visto, onde a China tem influência, algum grau de transformação econômica e social nas sociedades mais próximas dessa influência. Né? Nada parecido com o modelo de exportação da revolução da antiga União Soviética ou da revolução de cima para baixo. Mas existem alguns exemplos em África, né, da intervenção econômica chinesa, fazendo com que o Quênia passe a montar veículos, com que Burkina Faso passe a montar veículos e invista pesado em infraestrutura e saúde pública, o que é, né, sem precedentes, é inaudito em matéria de capital externo no continente africano. E aí, Adhemar, a pergunta é a seguinte: esses são indícios de que existe espaço para ser explorado pelo Brasil na relação com a China para romper o ciclo da economia extrativista? Né? E você falando da economia extrativista, não pude deixar de lembrar, né, da expansão da indústria brasileira do petróleo para a fronteira, né, da margem equatorial, que tem tudo para ser mais do mesmo e reproduzir modelos de devastação ambiental e concentração de renda. Mas, enfim, a pergunta está feita. Então, eu acho que existe um espaço de negociação com a China. Né? Existe um espaço. Agora, para isso, é preciso que o Brasil tenha um projeto. Né? É evidente que os chineses não entendem o Brasil só como uma fonte de matérias-primas. Né? Até porque, digamos, a gente tem sempre que lembrar, apesar dessa figura do capitalismo chinês, o poder lá segue sendo o poder do partido. Né? Segue sendo, digamos, a lógica é dada pela política. Né? E eles não podem correr o risco de empurrarem um país importante do ponto de vista da política internacional, como é o Brasil, para outros âmbitos. Né? Eles querem o Brasil próximo deles. Então, é preciso que você tenha um projeto para negociar, e eu acho que, se você tiver, eles estão dispostos a fazer essa negociação. Mas, quando você olha para dentro do Brasil, você não tem hoje a capacidade de gerar esse projeto. Então, na verdade, o problema é nosso, é menos o problema deles. Eles, evidentemente, né, aquela velha questão de planejamento, né, das discussões de planejamento que você coloca. Se você não tem estratégia, você é refém da estratégia de alguém. Né?
Então, a China tem uma estratégia. Né? Então, se você não tiver uma estratégia para conversar com eles e para negociar com eles, você será refém da estratégia deles. Né? E a estratégia deles é que você seja um fornecedor de commodities. Né? Agora, se você tiver, vai dizer, não, eu quero, pelo menos, agregar valor nas primeiras etapas das commodities que eu vendo. Eu não quero mandar ferro bruto para vocês, quero agregar algum valor, quero produzir placas de aço, etc, etc. Eu acho que, se você tiver uma estratégia de negociação a respeito disso, a China sentará e negociará. Né? Se você não tiver uma estratégia, eles vão vir com a ideia de um tratado de livre comércio. Né? E a gente já sabe o que é fazer um tratado de livre comércio com um país altamente produtivo do ponto de vista da produção de manufaturas. Ou seja, é reproduzir um modelo que na América Latina a gente faz a crítica há 80 anos. Isso é da época da CEPAL. Né? A questão das trocas desiguais com a Europa e os Estados Unidos produzindo produtos manufaturados e a América Latina produzindo matérias-primas. Né? Não tem novidade nisso. Então, o que eu acho que é fundamental é que a gente tenha um projeto para sentar na mesa e dizer, olha, nós queremos desenvolver esses setores, né? Nós queremos que vocês, inclusive, nos ajudem com tecnologia em algumas áreas, né? Isso é fundamental para nós, é fundamental para o meio ambiente, que é um interesse do planeta, então vamos ver que tipo de tecnologia verde vocês já desenvolveram, que vocês podem repassar para a gente, e a gente vai tentar desenvolver a partir disso. Vamos ver que tecnologia a gente já desenvolveu e é possível da gente negociar com vocês. Né? Na área, e aí você tem várias áreas, remédios, por exemplo, onde você também, o Brasil também é gerador de tecnologia. Na área verde, toda a tecnologia do álcool, que não é só uma tecnologia de buscar um elemento energético, mas você pode fazer toda a base da cadeia química, de química orgânica, a partir do álcool e não do petróleo. Então é possível você ter Agora, você tem que ter esse projeto, você tem que saber o que exatamente você quer. Se você não souber, você vai sentar na mesa e eles vão perguntar, sim, mas o que você quer negociar comigo? Bem, eu quero mais mercado. Tá bom, eu dou mais mercado para vocês na área de produtos primários. E, em troca, eu quero mais mercado na área de manufaturados. Né? Então, para a gente escapar dessa lógica de uma nova negociação de livre comércio, que sempre de novo, aliás, essa semana, acho que ontem ou anteontem, o presidente Lula estava insistindo lá com o presidente Macron na França, a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo é nocivo, esse acordo limita as nossas possibilidades de industrialização. Né? Então é preciso que a gente tenha isso claro. A quem interessa esse tipo de coisa? Aos exportadores de sempre, aos exportadores de produtos primários. Né? Agora, para sentar e negociar com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, com quem quer que seja, nós temos que ter um projeto. Se a gente não tiver um projeto, nós não temos o que negociar. E o outro lado sabe exatamente o que ele quer da gente. Né? Então, é essa história. Se você não tem uma estratégia, você é refém da estratégia do outro. Bem, a gente está chegando à reta final do programa. Tem vários comentários enviados pelo Física e Matemática, que é alguém que compreende a China como sendo um país capitalista e faz uma defesa árdua aqui nos comentários das pautas ambientais. Nós passamos de 550 aparelhos conectados acompanhando esse programa de hoje. Meu filho Henrico esteve aqui e bagunçou, avacalhou completamente o cenário. Aquela geladeira não era para aparecer aqui nesse cenário, mas ele avacalhou. Mas o público viu ele saltitando aí atrás de você. Eu vi ele passando aqui, primeiro por debaixo, depois levantou, avacalhou de vez. Ademar, Normando, daqui a uns 40 dias a gente vai estar reunido, nós estaremos reunidos de novo, aí a gente já sabendo quais foram os resultados da cúpula. Então, aquilo que hoje
pode ter parecido especulação, né? Uma indicação de algumas tendências, e a gente vai ter mais um solo mais onde pesar para ver os resultados que foram alcançados. Normando, por favor, diga. E daqui a 40 dias, no novo estúdio do Trilhas, no Rio de Janeiro. Muito bem lembrado. Então, um grande abraço, Ademar, um grande abraço, Normando. Convido o Bernardo, que fez o comentário sobre que a China não quer isso, não tem relevância essa fala, a China quer o desenvolvimento de todos, para esses 2 debates que vão acontecer aqui no Trilhas da Democracia na segunda quinzena de junho. Nós ficamos por aqui. Faço um convite a quem está nos acompanhando que amanhã, às 15 horas, nós teremos um programa que já foi gravado sobre a superexploração do trabalho doméstico no Brasil, com 2 professoras de serviço social, uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outra professora da Universidade Federal Fluminense, que nos ajudaram a analisar essa questão tão importante e que marca as nossas estruturas sociais, que é a superexploração do trabalho doméstico. A Ademar falou da teoria da dependência, um conceito, superexploração, que tem as suas raízes na teoria marxista da dependência. Então, Normando, um grande abraço, Ademar, um outro grande abraço. A gente se vê daqui a 40 dias, em torno de 40 dias, para ver os resultados da cúpula. Boa noite de sábado a todas as pessoas que nos acompanham. O Bernardo acabou de mandar uma mensagem nos parabenizando, pedindo desculpa pelo seu achismo. Bernardo, você sempre vai ser, as tuas mensagens sempre vão ser lidas aqui, porque aqui a gente está sempre tentando trilhar o caminho da democracia. Não percam o programa de amanhã, e na próxima já faço também uma convocação, um convite a todos que nos acompanham, para na próxima semana o programa de sábado com o professor Daniel Arão Reis sobre o genocídio do povo palestino na faixa de Gaza, patrocinado pelo Estado de Israel. Ficamos por aqui, o Trilhas volta amanhã e sempre aos finais de semana, sábado ao vivo às 17 horas e domingo às 15 horas. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.